Bom dia, pessoal. Nós estamos chegando ao final do semestre, né? Com as nossas reuniões clínicas do departamento. Aí nós faremos um intervalo de um mês de recesso e na primeira semana de agosto a gente retorna com as reuniões no dia combinado anteriormente no conselho, que serão as segundas-feiras. Então, a próxima reunião nossa vai ser realizada na segunda-feira, na primeira semana de agosto. Né? Nós estamos encerrando o semestre com as reuniões sendo realizadas online e as primeiras reuniões do próximo semestre também serão realizadas no mesmo formato, à medida que a gente não tem previsão de estar com o retorno presencial em agosto. Durante o semestre, aí a gente vai conversando, dependendo de como evoluir a pandemia, a gente conversa se o modelo continua online ou se a gente eventualmente poderia voltar ao modelo tradicional, tá? Esse modelo tem sido um modelo de bastante sucesso e nós estaremos recebendo hoje, né, para a nossa reunião, a professora Carolina Salles Vieira de Macedo, que é professora do nosso departamento, na área de contracepção. Ela vai estar falando para nós sobre esse aspecto tão importante que é a contracepção nesse momento de pandemia. Carol, muito obrigado por ter aceito conversar com a gente sobre esse tema. A palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer fazer a última reunião do DGO, né, antes do recesso. Espero que todos estejam bem e saudáveis. Não sei se tá dando para ver a tela, gente? Sim. Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre a questão do planejamento familiar, né, nos tempos de Covid. Então, gente, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é se é verdade que muitas mulheres estão com dificuldade para conseguir contraceptivo. Então, isso é verdade, porque existe uma confusão entre serviço essencial e serviço de emergência, e o desconhecimento do que é essencial na saúde da mulher, né? Isso acontece porque, às vezes, falta diretrizes adequadas sobre quais serviços são essenciais. A maioria das cidades saiu fechando tudo, mantendo apenas serviços de emergência, e não necessariamente, os serviços essenciais nem sempre são só os emergenciais. E aí as cidades, elas optaram por deixar apenas esses serviços de urgência e emergência, que na nossa área, né, seria basicamente os serviços prestados pela UE e pela questão da obstetrícia. E muitas enfermidades ou situações essenciais ficaram desassistidas, aumentando a morbimortalidade por outras enfermidades. E a segunda pergunta é se contracepção é essencial, né? Então, na parte de saúde sexual e reprodutiva, existem 5 tópicos que são essenciais: a contracepção, o serviço de infecções sexualmente transmissíveis e HIV, o pré-natal, os serviços de violência sexual e os serviços de aborto legal, que previstos em lei no país, claro, né? Bom, e por que contracepção acaba sendo um serviço essencial? Então, muitas pessoas desconhecem, né, o impacto das gestações não planejadas para um país, tanto do ponto de vista de agravos físicos e psíquicos, quanto inclusive financeiro. Então, a gente tem uma taxa mundial de 40% de gestação não planejada, aqui na América do Sul, 62%, e o Brasil, 55,4%. Ribeirão não é diferente do Brasil, né, na Corte Brisa, mais ou menos 53% das gestações em Ribeirão não são planejadas. E quando a gente olha mulheres que têm patologias, essa taxa de gestação não planejada é ainda maior. Muitas vezes porque o médico sabe que não pode dar certos contraceptivos, mas ele não sabe quais ele pode dar.
Então, entre as lúpicas, 80% é não planejada, entre as epiléticas, 65%, HIV entre 68% e 85%, acho que a Silvana fez uma enquete sobre as pacientes HIVs que tiveram parto aí na instituição, eu, se não me engano, também ficou muito próximo de 66%, e esse, dos dados aqui apresentados, esse daqui de transplantadas é do estado de São Paulo, entre as transplantadas renais que engravidam, 93% é não planejada. Então, e o que acontece com as gestações não planejadas, né? Primeiro, que aumenta o risco de pré-natal inadequado, elas começam tardiamente, fazem menos exames, e aumenta o risco de aborto inseguro, isso tudo colaborando para a mortalidade materna, e do ponto de vista neonatal e infantil, aumenta a taxa de vacinação inadequada, reduz a taxa de amamentação por 6 meses, e aumenta a taxa de parto pré-termo, contribuindo para o aumento de mortalidade neonatal e infantil. As gestações não planejadas aumentam mais a mortalidade neonatal do que, na verdade, a mortalidade materna. O aumento de mortalidade materna é indireto. E outros desfechos que ocorrem por gestação não planejada é aumento de risco de depressão pós-parto, aumento de risco de sofrer violência para o parceiro. E a contracepção, ela é um instrumento essencial para a gente reduzir as mortes maternas, né? Se a gente pegar o efeito do contraceptivo na mortalidade materna, ele por si só reduz em 40% as mortes maternas por reduzir as gestações não planejadas. Se a gente olha aqui no primeiro gráfico, acho que o mais importante, além da gente pensar só naquela gestação não planejada, e para a gente que tem enfermaria de puerpério isso é muito importante, é o curto intervalo intergestacional, que seria o tempo entre a mulher dar à luz e um novo teste de gravidez positivo. A gente sabe que quando isso é menor do que 18 meses, a chance de um desfecho pior é maior. Então, se a gente dá uma olhada nesse primeiro gráfico, principalmente a mortalidade infantil, a gente percebe que ela vai caindo quanto maior o intervalo intergestacional. Então, se a gente tem um intervalo intergestacional de 6 meses, ela é maior, e quando eu consigo os melhores resultados com intervalos intergestacionais entre 18 meses e mais ou menos quase 48 meses, né? E aí, quando eu olho esses outros desfechos, que são mais claros ainda, a gente percebe que olha como reduzem os partos pré-termos, pequenos para a idade gestacional, baixo peso ao nascer, morte fetal e morte neonatal precoce, quando eu aumento o intervalo intergestacional, né? Intervalos menores que 18 meses e maiores que 50 meses são associados a desfechos mais desfavoráveis. E quando a gente observa também outros desfechos maternos e em recém-nascido, a gente percebe o quanto é essencial que a gente promova o espaçamento entre as gravidezes. A gente tem desfechos, inclusive, de maior risco de transtorno de espectro autista, maior risco de paralisia cerebral, claro, isso são associações epidemiológicas, né? E quando o intervalo intergestacional é curto. E nesse momento, a gente estava falando tudo sem eu pensar na pandemia, mas quando eu acrescento a pandemia, isso tudo acaba sobrecarregando de hospitalizações por complicações na gravidez e parto, aumenta a necessidade de UTI para mãe e neonato, e sobrecarrega por hospitalizações por complicações de abortos ilegais. Então, esse não é o momento para a gente sobrecarregar o sistema com as complicações adicionais de gestações não planejadas. Mas muita gente tem o pensamento que a contracepção é uma coisa extremamente fácil. A pessoa vai, compra uma pílula na farmácia ou usa um preservativo, não tem porquê a gente manter um serviço aberto só para isso, né? Só que, na verdade, a maioria das patologias tem contraindicação ao estrógeno. E a paciente não vai chegar na farmácia e pedir uma pílula só de progestágeno, e muito menos também o farmacêutico ou o balconista tem a capacidade de fazer esse julgamento, né? Algumas enfermidades, por exemplo, se ela está fazendo quimioterapia, se ela é transplantada, às vezes, num determinado momento, ela precisa de um método extremamente eficaz e isso não é auto-aplicável. E se a gente pensar que metade da população vive
com menos de R$ 500 ao mês, isso já é impeditivo para a pessoa adquirir métodos, mesmo que seja a pílula anticoncepcional oral. E existe redução em alguma situação de pandemia, né, ou epidemia na oferta de contracepção? Então, foi publicado esse ano o efeito da crise de ebola nos serviços de planejamento familiar, e aqui a gente observa principalmente na Libéria, né? Aqui seriam 6 meses antes da crise do ebola, e depois 6 meses depois, foi aumentando o tempo pós-crise, aqui foi durante a crise do ebola, e a gente percebe que houve redução dos casais protegidos, então, antes 12 mil, foi para mais ou menos 6 mil, 50% de redução. Houve redução no fornecimento de implante, 75% de redução, de injeção, de pílula e de preservativo. Em Serra Leoa teve, mas a redução foi menor. E a estimativa é que se tiver 10% de declínio no uso de métodos contraceptivos de curta e longa ação, a gente vai ter um adicional, né, de quase 49 milhões de mulheres com necessidades não atendidas de contracepção moderna, né? E, adicionalmente, eu vou ter 15 milhões de gestações não planejadas. Aqui, esse trabalho é bem legal da Fundação Guttmacher. Aqui a gente vê, por exemplo, 10% de declínio em serviços de pré-natal, o que acontece, ó, por exemplo, 28 mil mortes maternas, e assim vai, né? Então, todo esse impacto vai sobrecarregar um sistema que já está sobrecarregado. E como que a gente deve adequar os serviços de planejamento familiar nos tempos de Covid? Então, existem diretrizes, existe tanto essa da OMS, que eu participei da elaboração, né? E existe também esse, que é de Londres, que eu gosto bastante, que também ele discorre, aqui no caso é fora do período puerperal, mas existe um só também sobre contracepção pós-parto. Então, esse é para gestor, né? O que o gestor tem que fazer? Aumentar o uso de telesaúde, telemedicina para aconselhamento e compartilhamento de mensagens relacionadas ao uso seguro e eficaz dos anticoncepcionais e para seleção e iniciação de um método anticoncepcional. Garantir estoque adequado de métodos anticoncepcionais para evitar possíveis falhas de suprimento em todos os níveis do sistema de saúde. Existem lugares que está faltando injetável trimestral, justamente porque na preocupação do Covid não houve um planejamento de lembrar do planejamento familiar. Preparar aviso para as usuárias, porque, por exemplo, não adianta nada eu falar que eu estou fornecendo contraceptivo, eu vou fornecer lá no Centro de Saúde Escola para a Distrital Oeste, se eu não avisei as mulheres da Distrital Oeste que isso está acontecendo. Bom, monitorizar o consumo ainda por gestor na área para identificar possíveis problemas e carências e aumentar a disponibilidade e acesso aos anticoncepcionais que podem ser usados sem o suporte do profissional de saúde. Então, aumentar a oferta de preservativos, aumentar, às vezes, a orientação pela enfermagem, por exemplo, dos contraceptivos orais combinados para aquela mulher que não tem restrição, e assim vai. Bom, agora médico, né? O que médico, claro, com o suporte do serviço de saúde, precisa manter? Consulta para fornecimento de contraceptivo para mulheres que estão sem método, isso é prioridade. Desde quando a gente teve a pandemia, né? O ambulatório, normalmente, ele tem entre 50, 60, às vezes no máximo um pouco mais que isso. Dentre, a gente tem mais ou menos hoje em torno de 10, no máximo um pouco mais que isso, e essas são as nossas prioridades. Quem está sem contracepção, essa tem que ser vista, não tem jeito. Mulheres em uso de métodos contraceptivos que estejam com efeitos adversos que não puderam ser abordados, resolvidos por telemedicina. Então, uma semana antes, os residentes de 4º ano, eles ligam para essas mulheres, veem se elas têm algum efeito adverso. Quando não é possível resolver por telemedicina, na semana que vem a gente vai estar examinando essa mulher. Claro, para fornecer contracepção de emergência, isso tem que ser mantido, não precisa normalmente de consulta médica. E aqui é um organograma que eu acho que é bem fácil. Se ela quer um LARC, eu preciso programar a consulta presencial e até lá usar preservativo ou pílula. E se ela deseja curta ação,
eu posso fazer prescrição por telemedicina. Se ela escolher um combinado, eu tenho que ter pelo menos uma medida de PA dela no último ano, que é a única contraindicação, é o único exame que eu preciso fazer antes de começar o método combinado. Mantém inserção de DIU e implante, e se eu tiver que priorizar em população vulnerável, em mulheres com doença, né? E anticoncepção pós-parto, discutir com a mulher a inserção de DIU e implante ainda na maternidade, e se ela quiser curtação, já sair com receita de pílula e injeção. Muitos serviços descontinuaram a inserção de DIU no pós-parto, imagina, poupando, né? A gente poupa uma consulta posterior no momento que ela já está no serviço mesmo. E o que a gente precisa modificar? Aquilo ali a gente tem que manter. Avaliar efeito adverso e queixa por telemedicina, isso a gente tem feito aqui. Abolir exames desnecessários para indicação dos contraceptivos. E aqui eu trago um quadrinho, né, que é do CDC. E aqui a gente sabe que A é exame essencial, B não é assim, ele ajuda, mas se não tiver, não pode ser uma barreira. E C é completamente desnecessário. Então, na coluna do DIU, o único essencial antes é o exame ginecológico, né? Nos métodos de progestagênio, eu não preciso fazer absolutamente nada, porque eles não aumentam a pressão, não aumentam o risco de trombose, nada. Combinado, aqui a gente vê CHC, preciso medir a pressão. E, claro, se fosse eu ver diafragma, que é um método pouquíssimo usado, eu também tinha que fazer um exame ginecológico aqui em português. Então, combinado, eu preciso medir PA, progestagem isolada, não preciso fazer nada. Qualquer DIU, exame pélvico, diafragma também, exame pélvico. Então, aumentar a validade de receitas contraceptivas, então nos postos, normalmente a cada 3 meses tem que ser renovada, aumentar para 6 meses a 1 ano, aumentar a troca, o período de troca dos DIUs e dos implantes, se as mulheres estiverem bem, você pode associar preservativo ou pílula até lá, e isso porque, apesar de na bula o DIU de cobre ser 10 anos, a gente tem evidência que até 12 anos ele mantém a eficácia. O DIU de levonorgestrel, no caso Mirena aqui, porque hoje a gente tem outro DIU de levonorgestrel, eu posso para 7 anos e o implante para 5. E da onde vêm esses estudos, né? Primeiro vem do Choice, aquele estudo que todos os contraceptivos eram fornecidos gratuitamente. Então, as mulheres que ficaram não retiraram o implante e o DIU, a gente percebe que não houve gestação com o implante do 3º ao 5º ano. Se a gente olha esse gráfico aqui, a gente percebe que a dose para inibir a ovulação do etonogestrel foi mantida, a dose para inibir a ovulação é 90, a gente percebe que independente do IMC, no 4º e 5º ano foi mantido, e das usuárias de DIU que ficaram 2 anos adicionais, teve 2 gravidezes extra, o que dá 0,4 mulheres por 1000 ano, baixíssimo, né? Pensando que a laqueadura é 5 em 1000 mulheres ano. E, recentemente, a OMS fez, junto com o CDC, uma meta-análise, uma revisão sistemática, né, porque não deu para fazer meta-análise, da efetividade e da segurança de usar os DIUs depois do tempo regulamentar de bula. E as evidências sugerem que a taxa de gravidez, evento adverso e descontinuação por efeitos adversos dos 2 anos de uso adicional após a validade, tanto do Mirena quanto do DIU de cobre, que a gente usa, T380, são baixos e comparados às taxas encontradas durante o uso aprovado em bula. Então, sempre que a gente tem paciente para trocar, a gente conversa com ela, vê se tem algum sintoma adicional. Quando ela está bem, a gente explica esse caso e, normalmente, pergunta se ela quer associar um método até a troca, e a gente está programando as trocas só para o 2º semestre. Bom, e o que a gente tem que suspender? Isso aí não tem que manter. Então, retorno de rotina para mulher que estão bem com contraceptivo. O que você precisa ver ela se ela está ótima, né? Exame desnecessário no acompanhamento de métodos contraceptivos. A gente viu que não precisa ficar pedindo exames para aquelas mulheres que estão bem em uso de contraceptivo. As laqueaduras, a gente tem que suspender quando o serviço não suporta manter a pandemia e as cirurgias. E a gente precisa informar determinadas coisas às mulheres, né? Primeiro, para ela procurar o serviço de saúde, se ela tiver sem anticoncepcional e não quiser engravidar. Para ela não suspender seus anticoncepcionais, houve aí uma campanha para suspender as pílulas, porque
falando que o coronavírus causava trombose, né? Mas a gente sabe muito bem que pior do que o risco de trombose do contraceptivo combinado, que é 2 a 4 vezes maior do que numa mulher que não usa nenhum tipo de método hormonal, é o risco de trombose das 6 semanas do puerpério, que é em torno de 60 vezes comparado com a mulher que não engravidou e não usa nenhum hormônio. Que caso ela tenha suspendido e esteja com dificuldade de marcar consulta, para ela usar preservativo em todas as relações, ela usar máscara de pano para ir nos serviços de saúde, remarcar a consulta se ela estiver gripada, com febre ou diarreia, né? Na gripada, vários sintomas que remetem à síndrome gripal, evitar acompanhante nas consultas, a não ser que seja essencial, e ela precisa procurar o médico, né? Em todos os métodos, se ela tiver sangramento, dispareunia e dismenorreia, para DIU, lembrar dela procurar se ele foi expulso, se ela sentiu o fio do DIU muito comprido ou não percebeu o fio, se ela tiver alguma secreção amarelada ou com mau cheiro, e para a pílula, lembrar de procurar quando ela tem dor na panturrilha, especialmente de um lado só, ou quando ela tem dispneia súbita. A gente tem que lembrar que às vezes é muito difícil reconhecer os sintomas de tromboembolismo em mulheres jovens. Então, é isso que eu queria mostrar para os senhores, né? Lembrando que contracepção, ela salva vidas e ela tem que estar disponível e acessível durante a resposta à pandemia por Covid-19. Muito obrigada, gente. Estou disponível para quaisquer dúvidas que os senhores tenham.